Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aí. Eu já estou com a mão na massa aqui na cozinha, preparando aí as refeições do Natal, fazendo os preparativos aí para a família, né? Eu fiquei responsável por tudo aqui. Então eu seria o Masterchef da noite. Brincadeira, não estou preparando absolutamente nada, não. É que nesse momento minha namorada está organizando as coisas ali, então eu vim aqui para a cozinha para poder deixar o espaço ali livre para a questão ali de decoração, enfim, uns arranjos aqui que ela está preparando. Mas vamos lá, eu acredito que aqui dá para a gente ter uma comunicação legal. Esse é um vídeo mais rápido, um vídeo mais objetivo, mas eu não quero deixar também de trazer as minhas opiniões, de trazer a minha reflexão e os pontos que eu acho importante. Antes de mais nada, já desejo a todos vocês um excelente Natal, para vocês, para os familiares de vocês, para os amigos de vocês, muita saúde, muita paz, muita comunhão entre todos vocês. Muito obrigado por mais um ano me permitir estar aí na casa de vocês, nos dispositivos celulares aí de vocês, acompanhando as viagens de vocês, sendo uma companhia também. Eu sei que tem muita gente que assiste os vídeos no caminho, às vezes, para casa, durante viagem, no caminho para o trabalho. Então, muito obrigado por conceder mais uma vez esse espaço para o canal aqui do Opina Porco, independente de serem torcedores palmeirenses ou torcedores rivais. Eu agradeço vocês de coração e a gente sempre vai pautar aqui pelo bom debate, pelo debate saudável, pela resenha saudável, tá bom? Então, um excelente Natal, uma excelente virada aí, de véspera de Natal para todos vocês, beleza? Bem, meus amigos, e vocês viram tudo que a gente comentou aí na hora do almoço sobre as percepções e as reflexões do presidente do Flamengo a respeito do futebol brasileiro. Eu, inclusive, achei que, em vários momentos, ele teve razão nas críticas dele em relação à SAF, presença da SAF no Brasil, em relação ao modo irresponsável como clubes no Brasil são administrados, em relação à forma estratégica como algumas pessoas agem de forma oportunista, aumentando a dívida progressiva de clubes para depois oferecer uma solução, né? O cara que dá o veneno é o mesmo que vende o remédio, mostrando um conflito de interesses muito grande dentro desse escopo da iniciativa privada dentro do futebol brasileiro. Então teve vários assuntos ali que eu achei pertinentes serem tratados e coloquei ele aqui para vocês. Mas não foi isso que chamou a atenção da imprensa em geral. Não foi isso que repercutiu, infelizmente. E por que não repercutiu? Porque muitas pessoas falaram do episódio lá que ele chama uma jornalista da Globo. Ele não disse o nome dessa jornalista, mas todo mundo deu o nome, né? Falou, a indireta foi para fulana de tal, chamando a jornalista de nariguda. Aí a gente teve o posicionamento de diversos jornalistas, pessoas nas mídias alternativas, pessoas das mídias tradicionais, enfim, deu todo o holofote e protagonismo a esses assuntos e foi esquecido o resto. A Leila Pereira também se pronunciou. Ela também repudiou. E aí, nesse ponto, que eu quero conversar com vocês, né? Eu acredito que a gente deve ter coerência. Se você é uma coisa num lugar e no outro você é outra, parece que você já está começando a querer fugir da coerência, né? Vocês não concordam comigo? Por que a Leila, ela ficou tão revoltada, ela saiu repudiando o presidente do Flamengo, sendo que ela xingou também um conselheiro de covarde? Um conselheiro que havia feito críticas à gestão dela. Por que, então, que ela chamou esse conselheiro de covarde? Mais uma vez, eu falo para vocês daquele mimimi, daquela lacração. Eu acho que todas as pessoas no mundo, elas merecem ser respeitadas. Independente de orientação sexual, independente de gênero, independente de posição ideológica, independente de posição religiosa. Todos merecem respeito. Quando a Leila, ela abraça uma nota de repúdio, que eu até considero que o presidente do Flamengo exagerou,
faltou com respeito, não precisava ter agido daquela forma com a jornalista. Ah, Neto, mas a jornalista falou mal em uma matéria lá, mas não importa. O fato dele defender os interesses do clube dele, dele querer representar o clube dele diante ao posicionamento da mídia, ele pode fazer isso de forma respeitosa. Ele pode fazer isso, inclusive, citando diretamente a jornalista, só que de forma respeitosa. Quando ele escolhe chamar a jornalista ali, né, de nariguda, sem citar nome, sabe por que ele não cita nome? Por medo do processo. Seria melhor ele ter citado o nome. Ó, embora jornalista fulano de tal lança matéria falando isso da gente, lança matéria falando aquilo da gente, se posiciona dessa forma, vocês estão vendo aqui em números que não tem nada disso aqui. Aqui é investimento, aqui é seriedade, aqui é transparência, pronto, acabou. Ele não precisa nem censurar o nome da pessoa. Ele pode jogar abertamente. Então ele não precisava utilizar aquele termo para falar da jornalista. Da mesma forma que a Leila também não precisava ter chamado o conselheiro de covarde. Então foi uma pisada na bola do BAP, sim. Foi uma pisada na bola, foi falta de respeito. E quando você vai com falta de respeito, você tira o holofote de tudo de bom que você falou e coloca em uma pisada na bola que você deu. Então ele tirou todo o holofote daquilo que ele falou de bom para a mídia em geral, tá? Não estou falando da mídia rubro-negra, flamenguista, mas para a mídia em geral. E no fim, resumiu-se a forma como ele se referiu à jornalista da TV Globo. A Leila vem, mostra uma nota de repúdio, mas e aí, Leila? A jornalista da TV Globo merece respeito, mas o conselheiro do Palmeiras que criticou você? Ele também merece respeito. O fato dele não concordar com a sua gestão não significa que ele merece ser chamado de covarde, de fracassado. Ah, mas ele chamou a gestão da Leila de fracassada. Correto. Ele chamou a gestão da Leila de fracassado. Ele não chamou a presidente do Palmeiras de uma fracassada. Ele não chamou a presidente do Palmeiras de covarde. E a minha opinião é o seguinte: todos merecem ser respeitados. Uma ofensa de um homem para uma mulher não se justifica. Uma ofensa de uma mulher para um homem também não se justifica. Tá? E eu não tô falando aqui, pessoal, em questão política não, tá? Tem gente que mistura as coisas. Tem gente que gosta de misturar as coisas. A gente vive num mundo em que, propositalmente, algumas pessoas utilizam gaps e ganchos para misturar as coisas. Mas aqui não. Aqui o respeito ele deve vir, acima de tudo, para todo mundo, de maneira igual. Nas redes sociais vizinhas, esses dias agora, eu fui xingado lá por um cara lá. Escreveu um punhado de abobrinha. Punhado de abobrinha. Utilizou o termo lixo, sabe? Eu entrei no perfil dele. O perfil dele tava assim, né? Pastor da Igreja de Cristo. Aí eu fiquei pensando, caramba. O cara fala que é o pastor da Igreja de Cristo. E utiliza esses termos nas redes sociais para defender ali uma ideia dele, um achismo dele, desrespeitando os outros. Olha, esse deve ser um pastor de lobo, né? Não é pastor de ovelha. Esse tá mais para pastor do lobo. Já dei bloco, já bloqueei. Então existe muita gente hipócrita nesse mundo. E hipocrisia não vai levar a gente a nada como sociedade, tá? Mais uma vez, o presidente do Flamengo foi desrespeitoso, sim. Foi. Quer um exemplo simples? E se fosse a sua mãe a jornalista? E se fosse a sua esposa? E se fosse uma irmã sua? E se fosse a sua namorada? A sua amiga? Você iria gostar? Eu prefiro muito mais ouvir uma crítica do tipo assim: Neto, não concordo com você, cara. Você tá totalmente errado na sua visão. Você tá se equivocando. Você tá isso, você tá aquilo, você não tá sendo transparente, você não tá sendo honesto. Eu prefiro muito mais uma crítica assim do que o cara pegar uma coisinha ali e jogar em cima ali com um palavrão. Sempre que vocês quiserem
debater e confrontar alguém, confronte na boa. Tamo junto. Bom Natal para todo mundo. Valeu.